Olá, gente. Tudo bem aí com vocês? Vocês se lembram que na última aula eu, cortei a aula por conta da questão do tempo. Então, eu vou retomar daquele ponto da gestão, certo? Lembra que a gente estava falando sobre as questões de como modernizar a gestão, aperfeiçoar, né? Enfim, trazer melhorias e perspectivas para essa questão da gestão. Bom, então eu vou dividir uma tela com vocês agora, tá? Que foi o que a gente estava usando na aula passada. A gente parou dessa parte aqui, né? Como aperfeiçoar a questão da gestão escolar. Tem algumas coisas, né, sobre essas melhorias, né, automatização, quais são as alternativas, análises, enfim. E agora eu vou ir para a próxima parte, né? Esses fatores aí que a gente apontou na última aula, né, eu com vocês, esses fatores podem ser superados nessas dificuldades com o uso desses softwares de gestão, tá? Que vai desde otimizar o sistema, né, integrar tudo, até custear o preço das operações, né? Fica mais barato, né? Comprar o software aplicado que ficar, às vezes, recorrendo ao modelo tradicional. Então, a ideia é essa, tá? Que usando esses softwares de gestão, a visão de redução de custos operacionais, automatização dos processos, em casos da rede privada, né? Rever essa questão da inadimplência, né? Também fica mais fácil gerir, né? A questão dos pagamentos, não pagamentos, e aí para fazer tomada de decisões sobre o que precisa ser feito com relação aos problemas apontados. Aqui ainda no PowerPoint, né, os softwares têm tornado o trabalho educacional mais integrado, né, com os diversos setores. É difícil você ver hoje uma escola que ainda não tenha isso, né, salvo se ela está num contexto muito específico, né, de isolamento, não ter acesso à tecnologia. E os principais benefícios, né, são, aí tanto nos setores, no administrativo, financeiro e o pessoal, a possibilidade de acompanhar os custos e os recursos materiais, né, com levantamentos periódicos, visão geral da adimplência, ou seja, de pagamentos, isso é da rede privada, né, adimplência e inadimplência, centralização dos contratos, né, de fornecedores e dos alunos, né, porque uma escola não funciona sem os fornecedores. Aqui, no caso, isso cabe tanto na rede pública quanto na privada, né, no caso dos fornecedores. Melhoria na captação e retenção de alunos, né, retenção aqui no caso é não deixar que o aluno saia, né, criar uma fidelização. E como é que isso é feito, né? Por meio de análises, né, como desempenho estudantil e adaptação ao plano de aula. Então, aí a integração do pedagógico, né, com o administrativo financeiro. Por fim, profissionalização de processos institucionais. Então, todas essas questões aí que foram abordadas agora maximizam a gestão e ajudam na melhoria de desempenho. No último ponto aqui, né, além dessas vantagens, investir em software ligado com a gestão educacional. Se vocês forem procurar isso na internet, vocês vão achar várias coisas. Vários sites que tanto fazem o desenvolvimento de softwares quanto o acompanhamento do desenvolvimento dos programas, né? Inclusive, tem uma rede privada, né, daqui de Ribeirão Preto, muito grande. Eles têm um projeto de softwares para as escolas de ponta deles, em que eles desenvolvem sempre esses materiais. E aí, antigamente, eles contratavam consultores, né? Consultores, gestores, para fazer a manutenção, não do sistema, tá? Mas o desempenho do sistema. Eles perceberam que os gestores, né? Assim, quem não é da área da educação, não conseguia vislumbrar, apontar os problemas, né? Então, o que eles fizeram? Eles passaram a contratar professores
como esses consultores, né, como esses novos gestores aí desse campo, e o desempenho foi muito satisfatório, né? Então, a importância de você ter um mecanismo que funcione, tá? Então, o desenvolvimento de softwares, né, dentro da gestão educacional, visa essa melhoria operacional. Qual que é o objetivo? Redução dos erros, né, em todos os campos e, por consequência, a melhoria da percepção dos pais e dos responsáveis quanto à administração daquela instituição, tá? Aí, quais são os desafios, né, dentro desse modelo? Como aplicar isso na gestão escolar, tá? Então, aplicar a gestão escolar em uma instituição de ensino pode ser um desafio. Muitas já utilizam um determinado plano pedagógico e mudar a realidade pode trazer uma certa resistência. Mas nós estamos vivendo esse momento que não tem como voltar mais, né? Existe aí uma necessidade agora por conta do problema, mas esse modelo já existia. As pessoas já faziam uso dele, né? Até a gente estava discutindo agora no ATPC da escola como esse modelo veio para ficar. E vão vir N coisas, né? Desde as questões positivas até as negativas, né? Quanto, por exemplo, qual que vai ser o papel do professor de agora em diante, né? Até uma rede aí grande de ensino à distância mandou embora muitos professores e colocou no lugar o robô para dar aula. Então, até que ponto, né? Isso também é interessante do ponto de vista do trabalho em si. Enfim, são discussões que vão ser feitas de agora em diante. É que a gente vai ter que trabalhar com pesquisa, campo de observação, para ver quais são os parâmetros novos, né? Então, só para concluir aqui a sala de hoje, essa parte aqui que ficou para trás, que a gestão escolar online é a administração da educação fazendo uso das tecnologias de informação. Então, essa aqui era para concluir a parte da primeira aula da semana passada, tá? Dando prosseguimento agora nos slides, eu vou passar para vocês então, agora vamos para a segunda parte, né, que é o outro tema da aula de hoje. Vou dividir a tela com vocês, que vai ser essa gestão escolar, aplicações e os dispositivos, tá? Aqui a gente vai falar um pouco mais ainda sobre essa questão do planejamento, né, da necessidade de você reconfigurar algumas coisas, modernização, etc e tal. Aqui eu vou dividir o primeiro slide com vocês. Serão as 4 etapas de uma boa gestão. Então, óbvio, a gente sempre fala disso, o planejamento, né? Sem planejamento não se faz absolutamente nada. Então, o primeiro passo é o planejamento, tá? O que se busca no planejamento? Primeiro, o que eu pretendo alcançar? Qual que é a minha perspectiva? Tá? Segundo, feito esse planejamento, o quanto que ele é realizável a partir de um cronograma X. Vamos supor, como aconteceu agora, tá? Na pandemia. A gente tinha uma programação, um planejamento para que a aula acontecesse até o final do semestre, férias e retomando as aulas depois. Bom, com isso, com essa pandemia, né, com essa nova situação, a reconfiguração precisou ser rápida. Então, o replanejamento teve que ser assim, muito intenso, muito rápido, com reuniões, com propostas, com análise de ideias, vendo o que seria viável para colocar em prática em pouco tempo. Que dispositivo vamos usar? Quais mídias funcionam? Né? Onde os alunos têm mais acesso? Tudo isso foi levantado para poder fazer um plano num primeiro momento. E agora que a coisa está andando, o planejamento vai sendo aparar as arestas, né? Vendo o que realmente funciona, o que não funciona, até que ponto, por exemplo, os alunos
conseguem se adequar a essas novas linguagens, o que pode ser feito para auxiliá-los, quais reconfigurações precisam ser feitas, enfim. Nesse sentido, é importante buscar listar todas as mudanças que serão realizadas, né? Que no caso, no planejamento normal a gente faz, ou num planejamento relâmpago, como foi feito agora, né? E criar um cronograma de adaptação, evitando que uma alteração brusca da rotina ocorra, certo? Isso, por exemplo, vai acontecer muito na escola com os alunos que chegam novos ou que mudam de um ciclo para o outro. A ideia que a gente fala, né, do convívio primeiro para se habituar com aquela situação, com aqueles novas ideias, novas propostas. Por exemplo, os alunos que saem do Fundamental 1 e chegam no Fundamental 2 têm uma série de limitações ainda, né? Eles não conseguem ter muita autonomia. Vou falar uma coisa banal, mas assim, parece que é banal, mas não é. Tá? Você está dando aula, de repente o aluno fala assim, como eu costumo sempre fazer, eu gosto muito de falar e os alunos anotarem, né? Vocês sabem disso. Então, dando aula no 6º ano, por exemplo, eu estava ditando, aí de repente o menininho levantou a mão. Falei, oi, pois não. Ele, professora, acabou a linha. Falei, então faz na linha de baixo. Ah, tá, beleza. Continuei passando a matéria, ditando, por exemplo, porque ele levantou a mão de novo. Ô, professora, falei, oi, o que aconteceu? Ai, de novo, acabou a linha. Eu falei, vai para a linha de baixo. O que a gente já pensa que seria uma coisa automática, para eles não é. E para muitos pode não ser. Então, até essas coisas, assim, como a gente tem que lidar com esse tipo de comportamento na adaptação de um aluno que passa de um ciclo para o outro. Tá? Isso acontece também com vocês na faculdade, quando vocês, por exemplo, vão avançando no curso, vocês vão percebendo que a coisa vai ficando mais difícil, mais complicada. E aí também a gente vai tendo que fazer as adequações, né? É como se a gente pensa, por exemplo, no músculo. Né? Quando você começa a fazer exercício, qual que é a primeira tendência? Ai, dói, mas dói, ele vai se acostumando, ele vai obedecendo aos comandos. Por isso que há essa analogia nesse sentido, né? Do planejamento para você não romper nenhum músculo e conseguir com que as coisas vão andando conforme o cronograma vai avançando, certo? Bom, o segundo item aqui é a atenção às mudanças, tá? E o gestor deve estar atento às novidades que venham a surgir e aberto para abraçar algumas dessas alterações. Foi o que eu acabei de dizer agora, né? Se a gente não estiver aberto às mudanças, as mudanças vão passar por você e você vai ficar para trás. Terceiro item super importante, que eu acho que muitas vezes as escolas pecam nisso, que fazem só uma coisa muito superficial, treinamento e capacitação, tá? Você precisa ensinar, por exemplo, o que você quer para aquele momento, tá? Quando você começa a dar aula, por exemplo, a gente não tem muita experiência, né? A gente fica inseguro, isso é normal. Mas se você tem um suporte, por exemplo, de cursos, de debates, e ouvindo os professores mais experientes, vendo as dinâmicas como isso vai acontecendo, você cria um arcabouço mais eficaz para você, tá? Então, tem que entender também que nem todo mundo vai saber fazer tudo, nem todo mundo vai entender todas as linguagens, como a gente está usando muito agora, né, tecnologia da informação. Muitos professores têm dificuldade em se inserir nesse contexto. Seja por não conhecer a ferramenta, seja por conta de uma discrepância de gerações, não consigo lidar com o computador, então isso também precisa ser levado em conta, tá? E, por último, e não menos importante, descentralização da gestão, a questão de você horizontalizar a gestão, certo? Bom, eu vou parar agora o vídeo e eu vou continuar na próxima parte, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.